Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de convidar a todos para uma reflexão em torno do Sermão do Monte. Uma das frases mais desafiadoras de Jesus para nós que nos debruçamos sobre o seu Evangelho, tentando estudá-lo e vivê-lo, é a seguinte frase: as palavras que eu vos digo são palavras de vida eterna. Isso significa que nós devemos fazer um esforço imenso para transpor geografia, história, contexto sociocultural e mergulhar na essência eterna dos ensinos de Jesus. O Sermão do Monte, nós sabemos, foi proferido às margens do lago de Genezaré, há 2000 anos atrás. Mas as palavras proferidas não foram somente para aquele tempo. Não foram palavras somente para pessoas que viviam naquela região, para pessoas daquela cultura, para pessoas que possuíam uma compreensão e uma visão de mundo de 2000 anos atrás. São palavras vivas hoje. Então eu peço o auxílio dos amigos espirituais que orientam essa casa para que possam nos inspirar a fim de que eu consiga ser um instrumento de sintonizar essa luz imperecível que verte do Evangelho. Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, escreveu: o Evangelho é o sol da imortalidade. Sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então eu trouxe, para começar a falar do Sermão do Monte, um fato atual. Hoje eu recebi uma reportagem de um amigo psiquiatra. Eu vou ler a chamada. Holandesa de 28 anos escolhe a eutanásia devido a problemas de saúde mental intratáveis. Fui ler a reportagem para saber qual que é o diagnóstico. Depressão e transtorno borderline. Eu falei, gente, traz a moça aqui que a gente trata. Eutanásia. Esse é o mundo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas veja, não há nenhuma crítica moral a Soraya Terbeck, que está pedindo, que escolheu a eutanásia. Nesse momento já está na pátria espiritual. Não é crítica, porque o nosso mestre nos ensinou a acolher, não a julgar. Evangelho de João, capítulo 8, passagem da mulher adulta. O nosso mestre nos ensinou a acolher, não a julgar. Mas Allan Kardec havia nos advertido
Não tem problema nenhum se você quiser ser materialista, ateu. Problema nenhum. Eu tenho amigas e amigos que se dizem ateus, são as pessoas mais bondosas que eu já conheci na minha vida. Mas Kardec fez uma observação que é mais aguda. Ele disse assim: o materialismo em se espalhando será a grande chaga da humanidade. Por quê? Por quê? Porque ele subtrai o nosso maior valor, que se chama imortalidade. E ele te faz pensar que tudo que você é pode ser tocado. Tudo que você é pode ser tocado. E pior, trocado. Tudo que você é pode ser trocado. E aí, no fim, você vale alguns trocados. É isso que nos conduz. Então, nesse tempo de escuridão na alma, de desorientação da alma humana, nesse tempo de desorientação social, desorientação das instituições, instituições que não conseguem cumprir suas missões, espíritos que encarnaram com responsabilidades e que são conduzidos aos seus postos de compromisso e não cumprem 1%. Transição no auge. Profunda transição. É nessa hora, sem nenhuma poesia, sem nenhuma metáfora, nós precisamos de um sol. Nós precisamos de uma nova alvorada, onde as pessoas têm um valor por aquilo que elas têm de invisível, onde as pessoas tenham valor por aquilo que não pode ser tocado, nem trocado. Espíritos singulares, criados por Deus de forma singular, num gesto infinito de amor. Seres destinados aos mundos celestes e, portanto, em processo de lapidação no mundo de expiação e prova, que é o segundo degrauzinho só. É bom que se você cair, você só volta um degrau, vai para mundo primitivo. Temos muitos degraus ainda. Muitos degraus. Mas veja, se o mundo atual nos traz esse tipo de situação estarrecedora, e eu digo estarrecedora por quê? Uma eutanásia por alguém que está com depressão? No Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, são acolhidos 6 pessoas por dia que são internadas com depressão para tratamento. Então veja, não é alguém que está com câncer terminal. Nós estamos falando de um sofrimento que é intrinsecamente psíquico. Nós estamos falando de uma dor que não pode ser medida com instrumentos. E, portanto, nós temos que falar de um remédio que é intangível. Eu quero falar desse remédio intangível.
E agora sim, agora eu compreendo por que em Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948, 2 de setembro de 1948, alguns aninhos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de concatenar uma série de mensagens que comentavam versículos do Evangelho, porque Emmanuel pedia para o Chico enviar mensagens para o Reformador, e durante muitos anos o Reformador publicou essas mensagens, elas eram publicadas em pares. Em 1947, Emmanuel reuniu alguma dessas mensagens, e em 48 ele prefacia e é publicada a obra Caminho, Verdade e Vida. Olha o prefácio. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Deixa eu traduzir porque parece latim. Genuflexório, já viu aquele lugarzinho de ajoelhar na igreja? Todo mundo lembra, né? Todo mundo passado aqui. Todo mundo lembra dele. Então, aqui tem uma coisa maravilhosa na missa. É difícil dormir na missa. A palestra espírita é mais fácil. Eu lembro que estava na fila de autógrafo, chegou uma senhorinha e falou assim: meu filho, queria te agradecer demais. Eu falei: nada. Por quê? Eu tomava 3 remédios para dormir. Agora eu não tomo mais nenhum. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Estou ouvindo suas palestras. Eu senti que vai que a indústria farmacêutica descobre isso, né? Então, na missa é difícil. É difícil você dormir. Porque toca essa sireninha, você ajoelha. Aí toca de novo, você tem que levantar. Né? Tem hora que eu levanto, fico sentado. Então é uma movimentação, não dorme, né? O genuflexório é aquele lugarzinho para você colocar o joelho. Genuflexório. E o breviário é o livrinho de oração. Então o que Emmanuel está nos dizendo é: a maioria de nós confunde evangelho com um livrinho de oração para você ficar ajoelhado rezando. Bom, eu posso orar usando o evangelho? Posso, não tem problema nenhum. O problema é você achar que o evangelho foi feito só para isso. Porque aí sabe qual que é o problema? Você sai de casa, entra dentro do veículo, acabou o evangelho. Não é? Acabou o evangelho. Acabou o evangelho. Aí você vai mandar um WhatsApp, acabou o evangelho. Não é? Ou você vai fazer um evento beneficente, você briga com os outros. Então o evangelho virou um livrinho de oração, Jesus virou uma figura religiosa, e a nossa relação com Cristo é uma relação apenas de adoração. Então Emmanuel chamava atenção para isso. Por quê? Porque na Segunda Guerra estavam as nações cristãs da Terra. Bom, eu só gostaria de lembrar o seguinte: a Reforma Protestante surgiu na Alemanha, tá? A Igreja Anglicana na Inglaterra. E a potência do movimento evangélico na América do Norte.
Então, quem mandou bomba atômica, as nações que mataram milhões e milhões de pessoas, são os cristãos, que usam o evangelho apenas como um breviário para ajoelhar e rezar. É isso que o Emmanuel está dizendo. E aí ele continua. O evangelho não se reduz a esse livrinho de oração. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então nós temos, nas palavras do Cristo, orientações para a administração pública, para a administração das empresas. No entanto, nós preferimos construir teorias de administração da empresa completamente contrárias ao Evangelho do Cristo. Por quê? Porque hoje burnout é uma das grandes... A moça que eu acabei de ler aqui também tinha burnout. Então isso nos leva a pensar em muita coisa. Aí ele continua. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, eu sou cristão no templo, fora do templo. Fora do templo eu sou a fera. Toda a terra, a terra inteira, o planeta inteiro, é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, você é administrador de empresa? É administrador de empresa? Então é na sua administração da empresa que você tem que mostrar o evangelho. Você é comprador da empresa? Você que compra? Então é comprando que você tem que dar o testemunho do evangelho. Você é vendedor? Você vende? Então é na venda que você tem que dar o testemunho do evangelho. Porque a terra inteira. Quem separou mundo sagrado, mundo profano, fomos nós. Isso não existe não, gente. Não existe. É por isso que, por haver linhas divisórias, olha o que ele vai dizer. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, menoscabar é desprezar. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Eu vou traduzir isso aqui, porque o Emmanuel é poético. Eu vou traduzir. Eu vou falar do júri, do médico, de 35 anos, de medicina, que tomou uma fechada no trânsito, saiu do carro com uma arma e deu 5 tiros no jovem que deu a fechada para ele. Aí chegou no júri, a hora que a gente foi interrogá-lo, ele começou a chorar e falou assim: doutor, eu destruí minha vida. A violência doméstica aumentou 45%. Louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas. Não é? É por isso que quando uma pessoa me diz assim, Jesus, eu arrepio. A pessoa manda no e-mail assim, se ela terminar assim, Jesus, eu falo, já dá um... Eu lembro que eu estava numa reunião de desobsessão e eu dialogava com o Espírito. Aí eu falei assim, por que Jesus? Ele falou assim, não pronuncia esse nome.
Falei, por quê? Porque os seguidores desse seu Jesus entraram na minha casa, estupraram a minha esposa, minhas 2 filhas, mataram elas na minha frente e depois me mataram. Em nome de Jesus. Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: nós viemos aqui refletir sobre o Sermão do Monte, mas não o Sermão do Monte do gogó, do blá blá blá. O Sermão do Monte, palavras de vida eterna. O Sermão do Monte que você fica perplexo. O Sermão do Monte que é um cinzel, porque nós somos embrutecidos, e o Sermão do Monte é um cinzel que lapida. É difícil.